Prefeito, no evento de homenagem à marca Spam, eu vi o senhor falando para o empresário, né, que era mais difícil o segundo governo do que o primeiro. Por quê? É mais difícil. Eu noto diariamente aqui tu atinge um determinado nível, leva a régua lá em cima e tem uma tendência das pessoas que estão em torno disso dizer assim, a população já aprovou o nosso trabalho, nós somos bons, ganhamos no primeiro turno, 2 baita candidatos e tal, e aí vai acomodando. Então é mais difícil nesse sentido, acordar os caras que nós temos muito mais a fazer do que já fizemos. Então me parece muito mais complicado o segundo mandato. Eu tenho feito reuniões aí com o secretariado, batido muito neles, tocado o dedo neles exatamente por isso, que tem a tendência de se acomodar. Né? Tipo, já cheguei lá e agora é o segundo mandato, aí o prefeito não concorre mais, tem essa tendência, né? E o que a gente tinha que fazer pela cidade já fez, né? Para um pouquinho. Nós começamos a fazer, tem muita coisa para fazer pelo município. Então vamos lá, né? Vamos acordar, vamos bater. Então faço reunião do secretariado aqui, cutuco os caras e vivo cobrando e tal, porque a tendência é essa, se acomodar. E tu tem uma história aí, esses grandes campeões do mundo, eles nunca pararam. O Ayrton Senna que é um exemplo disso, né? Sempre eles já tinham uma nova meta na frente para chegar. E fazer isso com um time, porque eu não mudei muito o secretariado, mudou muito pouco, né? As pessoas que trabalham comigo são mais ou menos as mesmas, né? Então tem que estar sempre sacudindo eles aí para eles não se acomodar. Um dia eu conversei com o Romildo Bolzan. O Romildo acho que é a 4ª vez que ele é prefeito de Osório, lá não sei o que. E eu passei esse sentimento para ele dizer exatamente isso. Segundo mandato, até a gente, se não se cuidar, a gente tende a achar que já fez tudo, que já fez muito, que já ganhou de quem tinha que ganhar e tal. Mas não é assim. A população não enxerga assim, a população quer mais e mais e mais, e é só conversar com as pessoas na rua. E a política, ela não para, né? Não para. Qual a estratégia para não corroer a base de governo, que é uma base ampla, com a política, com as expectativas eleitorais, já que ano que vem é um ano eleitoral, os políticos já pensam na próxima eleição. Isso é outro problema, né? A eleição antigamente terminava, né? Terminou a eleição, bom, agora vamos lá, então, daqui a 2 anos, não, agora não para mais. Isso é um fenômeno mundial, acho. Esses dias eu vi o Trump, o que ele tinha que puxar o assunto da reeleição dele se ele não pode? Mas no momento que ele puxa, já começa, né? O próprio presidente dos Estados Unidos, que tem uma constituição pesada, forte, quase que pétrea, e ele vai tocar num assunto desse. Mas no momento que ele tocou, os caras já começaram. E aqui é a mesma coisa, a eleição não para nunca. Terminou uma lá, e eu tenho brigado aqui, brigado no bom sentido, mas com os meus parceiros aqui justamente por isso. Parem de falar na nova eleição. A nova eleição é em 26, nós estamos em 25 no início. Tenho 3 meses e meio de governo e vocês só pensam na outra eleição, fico xingando eles aqui. Mas é isso, é complicado. Esse momento político então, que a gente vive... O prefeito Zafra não quer falar de eleição eu agora. Não. Nesse momento, nem com os políticos, nem com a sociedade. E eles nem deveriam falar, né? Porque só vai ter uma segunda eleição de sucesso para eles se tiver um bom governo. E bom governo a gente vai trabalhando. Vai trabalhando mesmo, baixando a cabeça, inaugurando obra, fazendo obra, conversando com a sociedade, alterando tudo aquilo que deu errado no passado para corrigir e tal, fazendo aquilo que eu digo zeladoria, que é um foco desse governo, conversando com as pessoas na rua, trabalhando, entregando. Nós terminamos uma enchente, vai fazer 1 ano agora. Agora em maio faz 1 ano, grande enchente. Puxa, eu estou lidando com os projetos, eu quero resolver o problema lá da Vila Rica, do Vale Ville, do Itatiaia, resolver o problema da Morungava, resolver o problema aqui do Caça e Pesca. É isso que nós temos que estar lutando e fazendo da política instrumento para isso, porque é isso que a cidade está esperando. Agora fica falando em político, não sei quem vai ser candidato. E já tem gente falando em 28, fazendo articulação dentro do governo para 28. Não vai ter 28 se nós não fizermos um bom governo. Então, olha, mas não é fácil. Tu diz que eu não quero, não tem como te escapar disso. Todo dia tem alguém falando em 26, e 28, 26, e 28. Eu não sei se já não estão falando em 30 e 32, daqui a pouco já estão falando nisso. Né? Então não tem, isso atrapalha. Política demais atrapalha
executivo. Vamos lá, o legislativo até tem uma certa lógica, né? Porque os vereadores têm uma vida política muito intensa, eles lidam com política o dia inteiro, eles vivem numa casa de debates, então tem até uma certa lógica. Agora o executivo não pode falar disso toda hora. Isso não pode contaminar o governo e a vontade de fazer. Eu tenho preocupação com o IDEB, que está abaixo. Eu tenho preocupação com as escolas que eu não consigo reformar, que estão caindo aos pedaços, muitas delas, né? Ontem eu fui nos 40 anos da escola Ladislau ali, me assustei olhando para cima. Tem que fazer uma escola nova praticamente ali. Então tem tanta coisa para fazer. Não, porque em 26 tu vai apoiar este, tu vai apoiar aquele, em 28, quem sabe. Para! Vamos trabalhar, gurizada. Então eu tenho dito isso todos os dias para eles aí. Tem uns que me olham meio atravessado, mas é isso. Nós temos que fazer governo. O governo é trabalhar. Executivo é o nome do poder que eu exerço. Eu tenho que executar, eu tenho que fazer, eu tenho que conversar com as pessoas. Mas quem é que tu vai apoiar em 28? Sei lá, quem é que é candidato em 28? Que partido eu vou votar em 28? Em 26 eu não sei. Hoje tu lê a 0 hora ali, saiu uma reportagem a 0 hora, na tua coluna vai sair, se já não saiu, daqui a pouco. Mas tu faz isso, tu é um comentarista político. Agora eu não posso estar me preocupando com isso. Daqui a pouco tu vai dizer que o PSDB está se fundindo com não sei o quê, está apoiando não sei o quê, fazendo federação, e eu com isso. Eu tenho que trabalhar. Se acontecer, se acontecer eu vou ver como é que é. Aonde que eu me coloco, mas isso lá na frente. Então isso atrapalha demais, né? E eu tenho lutado contra isso. E governo, prefeito, quais são as perspectivas? O investimento no primeiro governo foi de 250 milhões, né, para esse. E como fazer isso? Olha, eu disse que ia fazer e fazer mais, e pretendo fazer mais. Esse ano é um ano complicado, que eu ainda estou pagando a conta da Covid, né, 2021 parou, 22 retomou, mas tinha a crise dos componentes eletrônicos, dos chips, etc. Então, ainda 24 eu paguei essa conta, pagamos caro a conta aí de baixar a receita do município. Eu passei de quarta economia para nona, por causa disso, por causa da indústria automobilística que tem aqui, né? Alguém diz assim, mas a Covid afetou todo mundo. Disse, mas quem tem fábrica de automóvel é Gravataí, nem todos têm. Então, estou pagando essa conta. Eu acho que 24, a gente já tem feito receita maior que a estimativa. Eu vou ter saldo positivo nesse ano aí, se continuar a economia nesse sentido. Então, 25 eu estou preparando a casa, né? Preparando projetos, preparando ideias. Claro que nós vamos investir em alguma coisa, né? Já vamos começar a investir. Mas eu tenho aí 26, 27, 28 para investir pesado. E a cidade precisa disso. E nós, né, eu sempre dizia na campanha, né? Prefeitura com saldo médio não resolve o problema da situação. Tá? Bonito ter saldo médio, tá? Mas eu tenho que fazer investimento. E estou preparando a casa aí para pegar pesado em 26, 27, 28, tentando parcerias público-privada. Estou tentando de tudo. Fazer negócio com todo mundo para que Gravataí continue. Estou tentando buscar empresas de grande porte para Gravataí. Tem dois empreendimentos sendo gestados nesse momento, aí, até com a ajuda do governador. A Telescom? Eu não posso te dizer o que é, porque eles pedem segredo de justiça, segredo, não me fala, para não melar, e eu não falo. Então, mas tem coisa boa vindo aí. O mercado imobiliário continua pleno, né? Morar em Gravataí é bom. Eu estou fazendo uma campanha de marketing para o Estado saber o que a gente pensa sobre economia, sobre facilidade, sobre ser amigo do empresário, sobre investir em Gravataí. Por incrível que pareça, mas a enchente me ajudou, né? Afetou todo mundo aqui na volta e nós saímos praticamente ilesos disso. Eu quero investir muito nesse assunto aí de resiliência maior para a cidade. Se já foi bom, ser melhor ainda se um dia acontecer outra enchente desse tamanho, né? Mas e com isso é um ativo que eu tenho na mão, né? Olha, lá em maio de 24, Gravataí não teve problema. E isso traz empresa e traz gente para morar aqui. Então tenho investido muito nisso e vou investir na campanha estadual para isso. E os recursos federais e estaduais para essas obras anti-enchente e também para a questão da seca aqui?
O que o senhor pode falar isso? sobre Estou candidato em todas elas. Eu me inscrevo, apareceu, eu estou inscrito lá. Esses recursos do PAC, que era para as microbarragens, do FUNRIGS, né? Tudo que tiver disponível, tem aí, dizem que tem um fundo de 6,5 bi, eu estou com as minhas obras todas inscritas lá. E as outras que eu não estou lá, estou escrevendo no FUNRIGS, né? Para buscar dinheiro lá. Por exemplo, o meu plano de saneamento, que eu sempre falo no plano de saneamento, e obras em torno de 400 milhões de reais, eu não tenho de onde tirar isso. Aí eu paro de investir na cidade, em infraestrutura da cidade. Eu quero continuar investindo. E aí eu vou lá no FUNRIGS e escrevo lá. Eu criei uma secretaria de captação de recursos e de desenvolvimento de obras e de projetos só para isso. E o Guilherme Iose, o secretário que toca isso, ele está todo dia vendo isso. Tivemos reunião com o BID há poucos dias, a gente tem reunião com a Secretaria de Reconstrução do Estado, ele vai a Brasília conversar com quem cuida do PAC por lá. A gente vai tudo quanto é lugar aí para tentar buscar esse dinheiro. Eu acho que vai sair. Eu acho que a gente tem uma boa perspectiva. Nesse fundo aí de 6,5 bi, a gente já tem o DIC aqui do Caça e Pesca escrito lá, tem as 13 microbarragens escritas lá, falava em seca, né? Isso aí me preocupa muito. E no FUNRIGS eu estou escrevendo todos os outros que eu construí aqui, projetos que eu estou construindo, estou botando lá. Que também tem um dinheiro bom, é o dinheiro da dívida, está lá e eles têm que investir nisso. Então esse tipo de coisa, de fundos, de PAC, etc., quem chega primeiro toma água limpa. O aeroporto, o senhor falou na tentativa de atrair, como seria esse movimento, né? Uma questão que chama a atenção da sociedade. Eu estou buscando parcerias, consultorias que tratam desse tema com muita seriedade, né? Que trabalham e que têm uma boa relação e conhecem os conceitos da Infraero para tratar desse assunto. Nós estamos trabalhando com isso. Eu já contratei gente, estou contratando gente para trabalhar nesse assunto. E se eu conseguir viabilizar, eu estou lá de novo, é aquilo que eu te falei. Eu boto o espinhal na água, daqui a um pouco alguém belisca. Agora, nesse ramo aí, tu tem que estar sempre atento. Eu tenho uma grande posição geográfica, tenho uma cidade que ficou fora da enchente, tenho área, né? Nós temos 500 km² de área, 495, 150 ocupados, 300 livres. E ali uma ideia que desenvolveste, pensando na logística, e tudo tem algum contato, já houve alguma questão? Existe contatos. Primeiro que existiu foi condomínios de alto padrão que querem vir para Gravataí, que precisam de um ponto, uma âncora, né? Ou é um grande clube de águas, ou é um resort, ou é um aeroporto para pequenas aeronaves, né? Aquele que eu falar do aeródromo, que nós aprovamos até uma lei. Então, o primeiro input foi esse. Olha, nós queremos botar um condomínio em Gravataí, ao longo da Freeway, de grande, para gente de alto padrão, terrenos de 1.500 a 2.000 metros, mas para isso, para viabilizar isso, eu preciso de algo mais. E o aeroporto entrou nessa conversa. Então, o primeiro input que eu tive foi ali. E depois teve outros. Aeroportos de carga, nós somos uma cidade polo de logística, grandes empresas de logística estão aqui na volta, né, pela posição geográfica, pela Freeway, pela 118 duplicada, proximidade dos sinos, praia, proximidade com a serra, etc. Então, o aeroporto de cargas é viável, desde que tu tenha um projeto viável. E é isso que nós estamos tratando, de ter esse projeto. Vai sair? Não sei, mas se aparecer uma janela, eu estou lá com o projeto. Sempre se disse isso, né? No Brasil, dinheiro não falta é projeto. Vamos tê-lo. Estou tratando deles. Prefeito, falaste sobre as escolas, né? Como reformar as escolas numa rede que é a segunda maior rede do estado e tem tantos problemas? Já foi uma época em que tinha muito dinheiro para a educação, para atingir os 25% não era fácil, né? E não se fez o que tinha que se fazer, que era o tema de casa, investir na infraestrutura das escolas. Se fez algumas coisas aí, livros didáticos, lousas e etc e tal, mas esqueceram de fazer esse aspecto. Eu tenho que recuperar isso. Já comecei a fazer, devagarinho já comecei a fazer, né? Estou fazendo. Hoje ainda inaugurei uma sala de aula nova lá na Nova Conquista, já fiz salas modulares lá, mas tem que continuar fazendo. Tem escolas que dá pena. Ontem eu fui nos 40 anos da escola Ladislau, aqui na Vila Natal, basta olhar para cima. Rede elétrica aparente, o forro caindo,
tem que fazer salas de aula novas ali. Já temos o projeto, vamos fazer, que até tem dinheiro para aquela lá. Mas são, como tu diz, uma grande rede, né? 60, 70 escolas, no mínimo 40 estão em estado de penúria, né? O ano passado reformei uma aqui na Vila Rica, reformamos uma escola ali, deixamos ela quase nova também, mas tem que reformar 40, 50. Estou pensando numa PPP das escolas de manutenção, estamos formatando, o BID se interessa em formatar isso, eu te disse que nós fizemos reunião com o BID há poucos dias, o BID se interessa em formatar uma PPP, estou formatando uma PPP com a Caixa Econômica Federal da Iluminação Pública, então tudo que eu puder passar para a iniciativa privada ou fazer PPP, eu vou passando para que eu consiga me concentrar nessas coisas. Então a manutenção das escolas eu pretendo fazer, deixar a parte pedagógica com quem entende, que são diretores e professores, e alguém que cuide da escola de A a Z, cuide da estrutura, desde merenda, etc., cuide de tudo. Então estamos formatando. E o BID é candidato a fazer. Eu tenho uma outra consultoria trabalhando conosco, já está trabalhando conosco para modelar o novo edital do transporte público, né? Então, estou buscando parcerias para que a gente consiga viabilizar um governo moderno, forte, ligeiro, rápido e que dê respostas à sociedade. Essa das escolas é incrível. Tem escolas aí que tem ar-condicionado e não pode ligar. Agora, no verão, esse verão crítico aí, porque a rede elétrica não acompanhou a evolução da escola. Fizeram mais uma salinha, mais um puxadinho, contrataram o computador, compraram lousa, compraram não sei o que, ar-condicionado. Então, tu não pode ligar porque não fizeram a rede elétrica. Para fazer uma rede elétrica até parece simples. Contrata um eletricista, vai lá e faz. Não é assim. Tem que ter um projeto elétrico. Então tem que começar do zero praticamente uma escola dessa fazer. Nós fizemos na Bom Sucesso aqui, no colégio da Bom Sucesso ali. Tivemos que fazer uma subestação nova. Várias escolas precisam de subestação nova. E para isso precisa projeto. E aí para tu aprovar o projeto, o TCE é contra que tu contrate só um projeto. Hoje tem um novo jeito de contratar, que é através de projeto e obra. Talvez por aí seja o caminho. Então a gente tem que fazer, vou ter que fazer. Não sei de onde é que eu vou arrumar dinheiro, mas tem que fazer reforma permanente em várias escolas. Né? E a relação com os professores, com o funcionalismo, que está deflagrando uma campanha salarial, né? Já apontam perdas de 30%, os cálculos da Fazenda são de que não há perda. Isso é uma longa discussão, né? Se tu olhar o crescimento vegetativo da folha, isso eles não consideram, e sempre cresce. Então, o governo anterior nunca deu aumento, né? Não dava reposição. No meu governo, dos 4 anos, eu dei a reposição. Então, eu, em tese, não tenho perdas, mas tem as perdas passadas, que é 25, 30. Mas tu tem que descontar disso o crescimento vegetativo da folha, é eles que ganham. Quando se deu o teto, se instituiu o teto no Brasil, tu alcançou o teto, nós pagamos o teto, fizemos uma negociação, aquela que tu lembra ainda, com o sindicato, e o teto está sendo pago. Então não é aqueles 30%, né? Mas uma coisa que a gente tem que pensar, e nós vamos começar a semana que vem essa reunião com os 2 sindicatos, não só com os professores, Gravataí não tem só professor, não tem professor e os demais, vamos começar uma negociação com eles para tirar alguns penduricalhos que tem aí na folha. Por exemplo, é triênio, é quinquênio, é licença-prêmio. Nós temos em Gravataí licença-prêmio. Nós premiamos quem vem trabalhar. Então, essas coisinhas acabando, tu começa a fazer a reposição desses 20, 25 lá que eles falam. Então, vamos começar essa negociação agora. Vamos fazer uma cesta, né? Uma cesta de coisas que dá para tirar e que dá para passar para essa cesta que dá para entregar. O próprio Vale Refeição, que é um pedido dos funcionários, eles já tiveram isso. E colocaram na folha. E, o Vale agora nós vamos botar na folha. Botaram no salário o Vale. Mas agora eles querem de novo. Merece? Acho que sim, eu acho que o funcionalismo merece o Vale. Né? Mas, de que forma nós vamos fazer isso? Estamos estudando, vamos sentar com os sindicatos aí, vamos estudar. Algumas obras que há expectativa para esse ano, mas que dependem também do governo do Estado, a nova emergência no Becker, né, a segunda fase, e a elevada da 118. Tive lá com a secretária Arita, eu e o secretário Regis, sentamos com ela lá esses tempos, até o deputado Dimas estava junto, sentamos e tratamos da emergência, da segunda fase. E o Estado se comprometeu, através da secretária Arita,
de botar algo em torno de 10 milhões aí, e o governo do município bota o resto para terminar a segunda fase da emergência. Inclusive a área de engenharia do Becker estava junto. Tinha que atualizar, não sei o que, atualizaram, deixaram tudo pronto. Estou dependendo de uma decisão política aí do governador de estar autorizado. Já falei com ele, governador, foi bom tu me lembrar. Então, quando a Arita despachar comigo, a secretária Arita, eu já sei que tu está no páreo. Estou no páreo e ela confirmou. Preciso da segunda fase da emergência. Então, isso a gente já tratou. Tem que sair, estou só esperando que saia agora daqui uns dias. E esse projeto do Becker é um projeto imenso de um novo hospital. Vamos continuar tratando dele. Tenho combinado aí com o hospital, com o secretário velho, o secretário Davi e tal, de a gente fazer esse pacote e começar a bater de porta em porta. Precisamos mais de 200 milhões para fazer um hospital. E vamos fazer, a ideia é fazer, não vamos desistir nunca disso. Nós vamos ter que buscar dinheiro, alguém vai ter que fazer, né? Parece que, um hospital, não é assim. Construir um hospital, equipar um hospital, do tamanho que Gravataí precisa, e depois tocar a operação dele não é coisa muito simples. Se fosse, já tinha feito. Não é simples. Mas nós não vamos abandonar a ideia de ter a Santa Casa conosco, que é uma instituição séria, e vamos bater na porta dos empresários de Gravataí, dos nossos parlamentares. A gente tem uma longa base, uma base enorme aqui, buscar emendas para que isso aconteça, né? Então essa luta não dá para terminar, ela tem que continuar permanentemente. Segunda fase da UTI, da emergência, queremos rapidamente terminar com isso. E a 118? Tu diz a trincheira elevada da Brasil. Esse está mais palpável, né? Uma obra aí que nós vamos fazer em parceria com o Estado confirma que vai fazer. Tive com o secretário Juvir Costela esses dias, entreguei para ele um projeto, e o Dyer e a nossa equipe estão dando uma manejada no projeto. Essa aí eu acho que o ano que vem a gente começa. E o acesso ao distrito, a obra ali, qual a perspectiva de conclusão? Dia 30, segundo o Dyer me informou antes, dia 30 eles liberam a trincheira que entra lá para o distrito, já vai dar uma melhorada boa, né? E se tu passar lá hoje, tu já vai ver, eles estão já compactando as bases do viaduto para quem vem de Sapucaí e entra na Centenário. Que dizem aí, o empresário esteve aqui comigo esses dias e me garantiu que julho, agosto, mais tardar, está pronto. Então, até o meio do ano nós vamos sofrer um pouquinho. Eu acho que dia 30 agora desse mês, eles liberando a passagem, já vai melhorar bastante, aquela tranqueira infernal ali. Agora há pouco eu passei lá embaixo, as obras de drenagem ali naquela saída para Viamão, que é o grande gargalo hoje ali da travessia, está andando, está máquina trabalhando e máquina já pavimentando e coisa. Acho que até o final do mês também, então, talvez meados do mês que vem também esteja pronto. Já vai dar uma melhorada maravilhosa, né? Porque hoje está permanentemente congestionado. Passa lá agora, o acesso da Freeway a Gravataí está congestionado. De manhã está congestionado, de tarde está sempre. Porque a obra ali é robusta, né? A obra de drenagem saiu pior do que eles imaginavam, muito mais complicado. Mas vai ficar bom. É uma grande obra viária da nossa cidade nos últimos 40, 50, 60 anos, não tenha dúvida disso. Vai mudar a vida de Gravataí aquela obra. Vai tornar a nossa cidade muito mais moderna. E prefeito, duas obras municipais que não estão prontas, Mercado Público e o Centro de Educação Especial, por quê? Dois problemas que nós tivemos aí. O Mercado Público, alguém que odeia Gravataí, foi lá no Tribunal de Contas e fez uma série de denúncias lá de irregularidades na concessão. Bom, aí tivemos que explicar, né? Provar para o Tribunal de Contas que foi feita de acordo com as regras vigentes naquele momento. Só que depois a gente fez, o TCE divulgou e oficializou uma resolução que trata de concessões do Rio Grande do Sul, que não tinha na época. E que lá tem um caderno de coisas que tu tem que informar e que nós, na época, não informamos. Mas na época não tinha essa resolução. Então a gente firmou o acordo, já tem um concessionário operando, quer dizer, tentando operar, e que já teve prejuízo, já fez investimentos. Então, isso nós provamos para o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas certamente entendeu isso, está entendendo isso como lógico,
e nos liberou para ir tocando. Então, eu acho que até meados desse ano agora, em junho, julho, por aí, está inaugurado. Já tem gente fazendo obra lá, tem um restaurante já trabalhando lá, fazendo adaptações de chaminé, cozinha, etc. Já tem gente trabalhando. Daqui uns dias as lojas começam a montar lá as suas lojas lá. Falta um detalhe agora de RGE, tem que ligar a luz do nome da prefeitura, que estava no nome do empresário que fez o serviço. Então atrasou. Essas denúncias que fizeram ao Tribunal de Contas lá atrasou. Porque tem denúncia, eles vão investigar. E aí tem investigação, tu tem que ir lá comprovar, e eles vêm olhar se a comprovação, então atrasa. Então alguém que odeia a cidade foi lá e fez um monte de denúncia. E colou. Denúncia sempre, né, por mais idiota que seja, ela cola. E aí tem essa resolução no meio, nós teríamos que adaptar ou não, e aí ficaram nessa discussão, mas agora encarreirou a coisa. Entreguei já a chave para o homem. E o centro de educação? O centro de educação, isso eu sempre falo nesse assunto, né? Esse foi, diríamos, o maior erro que uma administração pode fazer na construção de um prédio. Um prédio de 8 milhões, que já gastamos 16 e vai mais 4 para chegar aos 20. Também levei muito tempo para explicar isso. Isso não tem explicação, né? Como é que eu vou te explicar isso? Um prédio, um centro educacional que custa 8 milhões, aí tu licita por 8 milhões. Tem alguém que ganha. E aí tu começa, já está em 16. Porque é lindo, não sei se tu já foi lá, é grande, lindo, um troço maravilhoso. Mas não 8 milhões, ele custava, tira os erros de projeto, de solo, que eles não fizeram como é que se diz, o estudo de solo não foi bem feito, deu errado, tiveram que fazer de novo. Tem um monte de erro no projeto. Bom, mas foi 16, só que vai a 20. Então eu preciso ainda mais 4 milhões. Nós atravessamos um momento complicado. Não? Todos os municípios atravessam. Olha o prefeito Melo lá querendo cortar serviço da educação porque não tem mais dinheiro. E o rombo de 240 milhões lá. Aqui nós temos a mesma dificuldade. Né? Nós tivemos 23, 24, terrível. Né? E esse é um ano de recuperação, então nós estamos tocando. Está andando a obra, bem devagarinho, mas está andando. Eu acho que até o meio do ano também nós inauguramos. Acho que está pronto. Está quase pronto. Falta muito pouco lá. Esses dias eu estive com a Ana Beatriz, prometi para ela, ela é uma grande batalhadora desse assunto, eu digo, até o final, meio do ano a gente termina. Está andando devagarinho? Está andando devagarinho, porque eu não tenho o recurso todo para botar e fazer. Mas estou tratando aí de alguma venda de ativos, nós estamos vendendo alguns ativos que nós temos aí, os negócios começaram a acontecer, né? Andavam meio parados. Eu tenho prédio da RGE para vender, eu tenho cerâmica para vender, eu tenho prédio da Antônio Donga lá no centro para vender, e tem outros por aí que a gente quer vender. Né? E não dava parado. O troço não. Agora apareceu um monte interessado. E venda de ativos a gente bota em investimentos. E aí, de repente, eu pego uma bolada boa e boto lá para terminar. Por exemplo, eu tenho que reformar o Museu Agostinho Marta. Eu botei aquele tablado na volta para não cair, né? Tá. Quero reformar, tem um projeto lindo por museu. Vou fazer o museu. Também estou botando nesses negócios aí de venda de ativos. Então, tem muita coisa acontecendo e vai acontecer. Coisas boas. É certo, o prefeito Zaffa gosta de falar das coisas do governo, mas a gente tem que perguntar da política também. Claro, né? Prefeito, claro. O senhor vai ter candidatos locais a deputado? Vou. Quem eu não sei, mas vou. Por quê? Porque eu não sei aquilo que eu te dizia há pouco. O que vai ser do PSDB daqui para frente, que é o meu partido? Meu partido não tem candidato hoje. Né? O governo, em tese, tem o Levi de candidato, mas também já vieram me dizer aqui que ele não é candidato. Ele concorre, está fazendo algum negócio aí com outros partidos para concorrer a federal, para ser o candidato a prefeito em 28. Aquilo que eu te falei. Eles estão já em 28. Bom, mas se existe esse acerto, eu não sei. Comigo o Levi não falou nada. Eu sei que ele é candidato a deputado estadual. O Dimas é o candidato, é deputado, concorre à reeleição. O Dimas abriu mão de uma candidatura a prefeito para me apoiar, mas o Dimas está no PSD, não é do meu partido. Tá? Tem alguns secretários aí que já se comprometeram com o Dimas em apoiá-lo, mas eu sou o prefeito. Então, só aí já tem 2 candidatos. O Bombeiro Batista, segundo me diz, é o deputado mais votado há 2 eleições em Gravataí, concorre pelo Republicanos.
Os republicanos vai coligar com alguém? Vai fazer fusão com alguém? Não sei. Então, é muito cedo. Claro que eu vou ter candidato, eu vou apoiar alguém, né? É natural que o prefeito apoie alguém, deputado. A cidade de Gravataí está acima das minhas brigas. O MDB vai ter candidato. Né? Então, quantos candidatos já tem nessa conversa? Tem voto para todo mundo? Bom, que todos vão concorrer, que estão dizendo que vão, não sei. Então, é evidente que eu vou apoiar alguém. Agora, quem? Tá ruim de escolher, tá difícil. O senhor segue Eduardo Leite no caminho partidário? Sigo, eu já disse para ele, quando eu fui para o PSDB e ele me convidou, lá na época ele me convidou, já confirma, já tínhamos acertado esse tipo de coisa. Governador, eu gosto do seu trabalho, o senhor é um homem de centro, o centro me interessa, o senhor é um cara corajoso, tem feito um bom governo, toma posições com relação a qualquer tema em Gravataí, no Estado e no Brasil. Eu gosto da sua posição e pretendo seguir com o senhor aí para onde o senhor for. Né? E ele não botou isso como condição, mas gostou da ideia, né, de formar um grupo político importante na cidade. A nossa cidade é uma das cidades mais importantes do Estado, né? Ele tem Caxias do Sul, perdeu Pelotas, tem Santa Maria e tem Gravataí, que é uma cidade, a quarta economia do Estado. Então, para ele é importante ter isso. E há poucos dias, ainda no evento que ele teve aqui, eu confirmei para ele, né? Eu iria com ele para onde ele fosse. E pretendo fazê-lo. A não ser que ele disse o seguinte, olha, eu vou para lá, mas tu fica aqui para me garantir. Sei lá o que vai acontecer. Isso que eu dizia há pouco. Ou ele pode querer ir para um partido, mas deixar uma base em outro lugar, né? Ter os pezinhos apoiados em 2 lugares. Bom, mas aí eu vou conversar com ele. Seguramente eu vou conversar com ele. Mas a ideia... Eu gosto do trabalho dele. O Eduardo tem uma cabeça moderna em política. Ele fala sobre qualquer tema, se posiciona sobre qualquer tema. E eu acho que nós precisamos disso. Chega, gente. É muito extremismo, né? O extremismo levou à calcificação das opiniões, né? As pessoas agora calcificaram. Eu sou de direita, eu sou de esquerda. Esses dias o Ira não vinha fazer um show aqui, e aí ele disse que era contra a anistia. Teve que cancelar o show. Cancelaram o Ira. Isso não tem lógica. Assim nós vamos aqui. Aonde que nós vamos? Nós não estudamos mais propostas. Olha, a minha proposta para o Brasil é essa. Pouco interessa, as pessoas querem saber quem é o dono da proposta. Se é bom, eu me lembro disso quando eu militei na juventude do MDB, lá na Revolução, nós éramos contra no MDB, nós éramos contra a ditadura, a gente tinha que ser contra, a gente estudava isso, fazia isso, inclusive o hospital, que vamos fazer um hospital, não, eu sou contra, é dos militares, nós somos contra. Isso é uma sandice, isso é louco. Não tem sociedade que possa evoluir assim. E o Eduardo não, o Eduardo trabalha no meio, né? Ele é de centro. E gosta de bons projetos, de definir coisas, de resolver coisas. E é isso que eu faço aqui, né? Vamos combinar. Eu tenho lá gente da esquerda, gente da direita, gente com tudo quanto é ideia no governo e tiro deles ali o que é melhor para Gravataí. E vou levando o bloco. O Eduardo tem essa característica. Me agrada isso na política de hoje. Então, por isso que eu digo que eu gosto desse moço. Vou com ele. Prefeito, agradeço a sua atenção com o seguinte. Para concluir, quem acredita que o café do Zaffa vai esfriar, o que o Zaffa deixa de recado? Puxa, está bem quentinho. Quer tomar um ali? Está bem quentinho. Não vai não. Eu acho que quem trabalha e quem faz e deve para a sociedade, pode tomar um café aí, está quentinho. Quem gosta da sociedade, faz política como eu faço para resolver, para entregar para a sociedade, não esfria nunca. E tem mais, se esfriar o meu café, esfria o deles. Só vai se eleger, tá bem quentinho, só vai se eleger em 28 quem tiver como base um bom governo. E bom governo tu entrega até o último dia. No mínimo até outubro de 28 eles vão ter que estar atentos, porque a população está atenta a isso. Esses dias eu escrevi até para um grupo meu, eu não ganhei a eleição do Zé Ninguém e do Zé Ruela. Eu ganhei a eleição do Alba e do Bordion, 2 ex-prefeitos, 2 ex-deputados por 2 ou 3 mandatos.
secretário de Estado, gente do mais alto nível. Eu, Zafo, o que eu tinha sido até então? Prefeito de Gravataí. E ganhei deles por quê? Porque eu tinha um bom governo. E quem não se der conta disso, quem ganha a eleição, o povo não sabe votar. Para! Eles votam em quem entrega. E se tu tiver discurso para entregar lá na frente, só tem um jeito, não deixa o café esfriar, porque senão tu não vai ter. E tá quente. Então, eleição, quem ganha é governo, não é, eu sou fulano, eu ganho eleição. Ficou bem claro na última eleição que Gravataí sabe votar sim. E quem entrega tem muita chance de ganhar a eleição. E só se entrega se o café estiver bem quentinho. E tá ótimo. Tá quente mesmo. E toma, senão esfria. Certo, muito obrigado. Certo, chefe?